Em entrevista à RTP, Jean-Claude Juncker elogiou os nacionalismos como a principal ameaça ao projeto europeu. Concorda com esta afirmação? Concordo, e é um desafio que a União Europeia tem, mas também o planeta, o mundo. O Brexit é resultado do egoísmo nacional, dos nacionalismos. Mas a vitória de Trump também é resultado desse egoísmo e desse nacionalismo. O Sr. Putin, também ele tem um discurso autoritário e nacionalista. O egoísmo nacional está a triunfar e a avançar, mas não só na União Europeia, em todo o planeta. Le nationalisme, c'est la guerre, é uma frase de François Mitterrand, numa das suas últimas intervenções públicas no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Eu não poderia estar mais de acordo com esta frase. Nunca nos podemos esquecer que a União Europeia e o projeto europeu avançou para que não existissem mais guerras na União Europeia, para que estes nacionalismos não fossem sinónimo e tivessem como consequência a guerra. Nunca nos podemos esquecer que na Segunda Guerra Mundial morreram mais de 55 milhões de pessoas no continente europeu. E o pensar-se que cada um por si pode resolver os seus problemas está absolutamente errado. E no caso da União Europeia, é em conjunto que nós podemos fazer face aos desafios políticos que nós temos, como a globalização, as alterações climáticas, a demografia, as migrações, a escassez de recursos naturais e, em conjunto, nós, os 500 milhões, conseguiremos ultrapassar e vencer estes desafios. Cada um por si não terá sucesso e problemas, e inclusivamente a guerra, não tenho grandes dúvidas que aparecerão novamente. O populismo está a avançar bastante na Europa, mesmo em países com democracias sólidas como a França, a Alemanha ou a Holanda. Como explica isto? O populismo avança mesmo nas economias mais fortes. A União Europeia, a 28, é a maior economia do planeta. E também somos aqueles que temos mais direitos sociais. Somos menos de 6% da população mundial e temos acesso a mais de 50% da despesa social do planeta. E apesar da nossa economia estar em crescimento, o populismo também ele cresce. Na Alemanha, uma economia praticamente em pleno emprego, o AfD, partido de extrema-direita, entrou no Parlamento pela primeira vez na história da democracia da Alemanha. Isso aconteceu não por uma questão económica, mas pela exploração do medo, pela questão e a problemática das migrações, pela tentativa de se explorar sentimentos como o ódio e de se tirar partido do ódio em relação ao outro. Para além disso, há aqui um outro problema, é o de estes países, nós próprios, a União Europeia, não explicarmos, em primeiro lugar, a vantagem de vivermos em paz. E depois da construção da União, deste processo, deste projeto europeu, nós nunca mais tivemos guerras na União Europeia. E já não há essa memória, a memória da guerra já não existe. E é preciso relembrar a importância da paz. Para além disso, os nossos sucessos nem sempre são explicados, nem sempre as pessoas têm consciência que nós somos a maior economia do planeta, que temos os maiores direitos sociais, mas que também somos aqueles que mais ajudam em termos globais para o apoio ao desenvolvimento, a ajuda humanitária. Nem sempre nós conseguimos mostrar os sucessos da União Europeia. E, aliás, os problemas que nós temos resultam da falta de união e da falta da União Europeia, que tem competências limitadas.
as competências na área do emprego, na área da defesa, na área fiscal, na área da educação, na área social, na área da cultura, da saúde, são competências nacionais. Não são competências do orçamento da União Europeia. Mas o orçamento da União Europeia, com apenas 1% do rendimento nacional bruto, dá um importante contributo também para a resolução de problemas que só se conseguem atingir essa resolução se atuarmos em conjunto. Nós só conseguimos combater o terrorismo se houver uma ação coordenada das polícias. Nós só conseguimos combater os efeitos das alterações climáticas se atuarmos em conjunto. Nós só conseguimos proteger as nossas fronteiras externas se houver também uma atuação conjunta e uma coordenação. E também só conseguimos vencer desafios como a globalização se atuarmos em conjunto, até para defendermos o nosso modelo social. O orgulhosamente sós não funciona. E hoje temos uma economia desmaterializada. Aqueles que pensam que temos as fronteiras como antigamente estão rotundamente enganados. Com um clique faz-se uma transferência bancária. Como é que nós podemos combater a fraude, a elisão e a evasão fiscal? Que representam cerca de 1 bilhão de euros por ano, o montante de 7 orçamentos da União Europeia. Nós só podemos fazer esse combate precisamente se houver alguma harmonização, muita coordenação e, portanto, um objetivo de partilha e um objetivo onde, se houver uma atuação conjunta, nesse caso até são os contribuintes europeus a ganhar. Considera que a União Europeia tem respeitado as identidades nacionais? Totalmente. O princípio da subsidiariedade está aí. Agora, é evidente que é necessário um conjunto de regras para que nos possamos entender. Mas há regras que eu acho que nem precisavam de estar escritas e que até fazem parte dos nossos valores, daquilo que deveria ser o nosso património, mas que é também o nosso acervo comunitário. O Estado de Direito, o respeito pela vida e dignidade humana, a democracia, a liberdade da imprensa. Esses são valores em relação aos quais temos de ser intransigentes quando houver a sua violação. Mas quando se fala do respeito pelas diferenças, nós temos um lema: unidos na diversidade. Eu costumo dizer que sou português, minhoto e europeu. E não encontro nenhuma incompatibilidade nestas 3 características. Pelo contrário, eu encontro complementaridade. Nós, estando na União Europeia, somos mais fortes para defender as nossas raízes, as nossas tradições, as nossas diferenças. E a União Europeia tem respeitado, mas também tem valorizado essas mesmas diferenças. Viktor Orbán, Geert Wilders, Marine Le Pen, o que têm em comum? São populistas, apresentam soluções simplistas para um problema, dizem aquilo que as pessoas querem ouvir no momento. Nós estamos também numa sociedade muito imediatista, muito simplista, onde não há paciência para o médio e o longo prazo em termos de resultados. Mas eu a esses nomes também acrescento nomes de extrema esquerda. Eu não vejo grande diferença, retirando a questão das migrações, não vejo grande diferença entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Aliás, no Parlamento Europeu votam absolutamente da mesma forma nas questões essenciais, no orçamento, nos fundos para Portugal, têm votos que são iguais. Olha, se olhar para a extrema-esquerda e para a extrema-direita e ouvir alguns discursos de alguns líderes em Portugal, pode confundi-los com os nomes, por exemplo, dos que referiu, e nomeadamente com a Marine Le Pen. A Marine Le Pen quer sair do euro.
Também temos gente em Portugal que quer sair do euro. A Marine Le Pen acha que fala em nome do povo e que é a única que fala em nome do povo. Também temos gente que acha que são os únicos e os verdadeiros representantes do povo. Ela defende também o orgulhosamente sós. É protecionista. Também temos em Portugal gente que quer o orgulhosamente sós e que é protecionista. Portanto, há aqui muitas semelhanças, sendo que a principal característica que esta gente de extrema esquerda e de extrema direita tem é o de serem populistas, o de serem fechados. A grande diferença hoje é entre aqueles que defendem um mundo aberto e um mundo fechado. Eu defendo um mundo aberto, solidário e onde a democracia seja um facto e se alimente todos os dias. Creio que o futuro da Europa, tanto a nível político ou económico, depende de uma certa união espiritual? Era preciso que existisse mais convicção e um sentimento de pertença à União Europeia. E esse sentimento de pertença, o sentir-nos cidadãos da União Europeia, nem sempre existe, e era fundamental que tal acontecesse. Hoje, ir do Porto para Bruxelas, para Londres, para Paris, é mais rápido e muitas vezes mais barato do que ir do Porto para Lisboa. Mas quando se vai do Porto para Paris, muitas vezes sentimos que estamos a emigrar. E há aqui um sentimento de não pertença que era preciso trabalhar. Era essencial que nos sentíssemos pertencentes a uma comunidade. E uma comunidade onde os valores da liberdade, da solidariedade, da partilha, do Estado de Direito, da defesa da vida e da dignidade humana fossem verdadeiramente sentidos, fossem valores verdadeiramente partilhados. Travar estes movimentos nacionalistas passa por uma melhor educação sobre o projeto europeu? Passa pela informação, passa pela mostra do trabalho que tem sido feito e da importância da União Europeia. Se calhar também passa por se mostrar os custos da não existência da União Europeia. Nós, se não tivéssemos a União Europeia, já o referi, teríamos guerra, estou certo, já teríamos tido confusão. Com a União Europeia nunca mais tivemos guerra e vivemos em paz. Nós, com uma União Europeia, por exemplo, que existisse efetivamente na área da União Económica e Monetária, não teríamos tido os problemas por que passamos. Vou explicar. Nós devíamos ter a União Económica e Monetária completa. Nós temos o pilar do mecanismo único de supervisão, está-se a construir o mecanismo único de resolução, mas depois devíamos ter um sistema de garantia de depósitos à escala da União Europeia. Se tudo isto já existisse, se tudo isto estivesse concretizado, os cidadãos da União Europeia não teriam sido chamados a salvar bancos com recursos próprios. Portanto, há aqui um projeto que está inacabado. Se as polícias estivessem mais coordenadas, teriam-se evitado ataques terroristas. Se nós tivéssemos uma melhor coordenação económica, se houvesse também uma ação conjunta no combate à fraude, à evasão e à elisão fiscal, os contribuintes europeus poderiam pagar menos impostos do que eles pagam e existiria uma maior receita para todos os orçamentos. Se nós cooperássemos em termos militares, não estou a falar sequer de um exército militar, nós teríamos ganhos só, por exemplo, na investigação e na coordenação. Na investigação militar e coordenação militar, calcula-se que por ano haveria uma poupança de 25 mil milhões de euros anuais. E, portanto, nós se atuássemos em conjunto,
teríamos mais resultados. As pessoas nem sempre se apercebem que as competências que foram dadas à União Europeia são muito limitadas e a maior parte dessas competências estão nos Estados-membros. E aquilo onde se puder fazer mais com menos, era importante que pudesse ser assumido pelo orçamento da União Europeia. Eu gostava de ver o orçamento da União Europeia a assumir a educação de todos os jovens da União Europeia, que depois têm liberdade de movimentação. Eu gostava que houvesse uma reforma que depois pudesse ser complementada pelos Estados-membros, mas que existisse uma pensão, que houvesse um mínimo, em termos de uma pensão para todos os cidadãos da União Europeia, e depois cada Estado-membro, os orçamentos nacionais complementariam essa pensão. Se falarmos da proteção civil, 15 aviões geridos centralmente pela União Europeia têm uma ação e uma eficácia superior a 30 aviões repartidos pelos Estados-membros. Agora, esta pedagogia, esta explicação, nem sempre se faz, e aqui há uma outra razão. É que todos os líderes nacionais nacionalizam os sucessos e europeizam os insucessos. Todos os líderes nacionais vêm aqui a Bruxelas, tomam decisões que eles próprios quiseram e depois chegam às respectivas capitais e dizem: isso foi Bruxelas. Portanto, Bruxelas tem tido sempre as costas largas e depois há movimentos que culpabilizam sempre Bruxelas quando, na minha opinião, aquilo que nós precisávamos era mais partilha, mais coordenação, ou seja, mais Europa, para podermos responder melhor a todos os desafios que temos pela frente. A representação política de partidos abertamente contra a União Europeia não é significante o suficiente em Portugal para criar um alarmismo. No entanto, o PNR, por exemplo, acumulou 4.740 votos nas eleições autárquicas. De que forma a União Europeia está a falhar com estes portugueses? Bem, eu aí acrescento que não é só o PNR que é abertamente contra a União Europeia. Temos outros partidos que são contra a União Europeia. O Partido Comunista Português é contra a nossa permanência no euro e o próprio Bloco de Esquerda é contra a permanência no euro. Não sei que União Europeia é que pretendiam. Também nunca dizem os custos que nós teríamos se assumíssemos a saída da zona euro, se abandonássemos a moeda. Uma coisa eu sei, teríamos seguramente um novo resgate. Mas há vários partidos que são contra o projeto europeu, que votam sempre contra o orçamento da União Europeia, que votam sempre contra os fundos para Portugal. E, portanto, não é só a extrema-direita que é contra o projeto europeu. Também temos a extrema-esquerda que é contra esse mesmo projeto europeu. E há sempre gente que está descontente e que, por exemplo, em alturas de eleições autárquicas, em eleições europeias, aproveita esse momento para votar. Nem é contra a Europa, mas para votar contra as políticas nacionais. E por isso nós nem sempre podemos tirar ilações de umas eleições em relação, e no caso concreto, a posição das pessoas em relação o seu posicionamento em relação à União Europeia não significa, nem se pode tirar muitas ou todas as eleições em função do voto em determinado partido. Mas considero que é essencial mostrar-se, no caso concreto, aos portugueses as vantagens que nós temos tido em estarmos na União Europeia. Nem sempre temos consciência que a água que bebemos, as estradas onde passamos, as escolas, as creches, as universidades, a formação profissional, os hospitais, os centros de saúde, foram construídos com recursos que vêm do orçamento da União Europeia. Aliás, neste momento,
somos, a par da Croácia, o Estado-membro que mais depende do orçamento da União Europeia. 90% dos projetos de investimento público financiados em Portugal, neste momento, têm origem no orçamento da União Europeia. Portanto, há aqui, mais uma vez, uma grande pedagogia que é necessário fazer. Não significa que a União Europeia não tem os seus problemas e não tem as suas falhas. Mas as falhas que tem, insisto, é sobretudo pelo facto de não ter as competências nem os recursos para fazer face a todas as necessidades dessa mesma União Europeia. O impacto das novas tecnologias na sociedade e no emprego. Os receios desencadeados pela globalização. As preocupações em termos da segurança e o aumento do populismo. A Europa vai sofrer largas mudanças nos próximos 10 anos? A União Europeia, a Europa, o mundo sofrem grandes mudanças. Temos aí a revolução digital, temos aí a denominada indústria 4.0, temos as criptomoedas. Nós temos sempre uma realidade que avança muito mais rapidamente do que a regulamentação. E há aqui casos de regulamentação que, mais uma vez, só terão eficácia se forem uma escala mais alargada. Agora, nós não podemos ter medo. Mais uma vez, a palavra globalização. Nós temos é de conseguir modular, de controlar os efeitos da globalização. E temos de tirar partido da globalização. E temos de apostar nas competências, na investigação e na inovação. Não será com mão de obra barata que nós conseguiremos triunfar. Claro que temos os desafios como o da segurança e da defesa e também aí, mais uma vez, juntos podemos triunfar, juntos podemos vencer. Agora, não podemos ter receio e medo do futuro, e é esse medo que é constantemente explorado. Temos um desafio que ainda não falei, que é o maior de todos, que é o da demografia. A União Europeia é o espaço do planeta mais rico, mas também é o mais velho. E este é um problema gravíssimo. Em Portugal, há 50 anos atrás, a nossa média de idades daria 27 anos. Hoje é superior a 41 anos. Portanto, nós temos um problema gravíssimo, que é o envelhecimento da população, também à escala da União Europeia, e temos que ter políticas para este objetivo, e para aumentar a natalidade. Morre-se mais tarde, o que é muito bom, mas nasce cada vez menos, o que é mau. E, portanto, há aqui toda uma série de desafios que nós teremos de vencer, que nós juntos conseguiremos vencer sem medo. Eu sei que uma das questões, ou uma das respostas em relação à questão do porquê é que nós somos mais pessimistas, ou porquê é que há o medo da globalização. Eu acho que hoje há um problema que é o de a geração atual achar que vai ter mais dificuldades, menos qualidade de vida do que a geração que lhe precedeu. Quando até agora a geração seguinte tinha sempre mais esperança em melhor qualidade de vida do que a geração anterior. Estamos a falar de uma questão financeira, mas também até de uma questão ambiental, e aí a sustentabilidade ambiental também é essencial, e mais uma vez só conseguiremos essa sustentabilidade também se atuarmos em conjunto, e esta minha mensagem, no fundo, traduz-se por juntos nós conseguiremos vencer e somos mais fortes.